Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da Aeris, que desde o seu IPO vem caindo mais de 80% na bolsa de valores. Quem comprou no topo pós-IPO está perdendo mais de 90% do capital investido. Mas antes de continuar, quero lembrar a vocês que nós teremos um evento online gratuito, um aulão comigo, uma aula que eu nunca trouxe antes no YouTube. Para participar, você precisa clicar no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, que é um grupo exclusivo de WhatsApp, em que, por meio dele, você terá acesso a esse evento. Clica aqui embaixo, peça autorização que nós iremos autorizar a sua entrada. Como antecipado, a Aeris, código em bolsa AERI3, já acumula nos últimos 12 meses mais de 60% de desvalorização. Nesse momento passou a ser uma penny stock, ou seja, uma ação cotada abaixo de R$1. Inclusive, essa é uma vedação da B3, uma ação não pode ficar por mais de 6 meses como uma penny stock. Se ela continuar assim, ela precisará fazer um grupamento de ações. Nós vimos isso acontecer com o IRB, com o Oi, talvez isso aconteça também com Casas Bahia, essas penny stocks, que inclusive não podem figurar no Ibovespa. A ação saiu na Bolsa de Valores em novembro de 2020, a 6,80, teve uma disparada, afinal de contas ali estávamos ainda com juros muito baixos no país, a ação chegou a subir quase 100%, mas daquele topo em diante já acumula mais de 90% de queda, 93,64%. Ou seja, se você investiu R$1.000 em Aeris, você perdeu mais de R$930 desses R$1.000, de tal modo que você hoje tem menos de R$70 desses R$1.000 investidos. Realmente é difícil de suportar. Mas muitos investidores estão me perguntando se hoje, diante de toda essa queda, a Aeris passou a ser uma oportunidade. Afinal de contas, nós sabemos que não raro você perde dinheiro por comprar no preço errado uma empresa boa. De tal modo que se você aguarda uma correção de preços, você pega uma empresa boa num preço melhor. Mas será que a Aeris é uma empresa boa mesmo? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Um primeiro ponto que eu preciso destacar aqui, que você já teria evitado perder todo esse dinheiro, seria o fato de que, se você tivesse simplesmente aguardado alguma correção pós-IPO, você não teria perdido esse dinheiro. Veja, você até pode pegar empresas que fizeram IPO há menos de 5 anos, mas o importante é que você aguarde uma grande correção de preços, que no geral acontece, porque as empresas no IPO saem muito caras, saem sobrevalorizadas. Não significa que todo IPO é ruim, mas significa que a esmagadora maioria dos IPOs são sobrevalorizados apenas para causar prejuízos aos acionistas desavisados. Então esse é o grande problema. Você deveria ter aguardado agora, por exemplo, em que a Aeris já está há mais de 3 anos em bolsa, para então eventualmente estudá-la. Mas afinal de contas, o que faz a Aeris? A Aeris é uma empresa fundada em 2010, então ela é relativamente jovem, que tem o seu negócio focado na produção de pás eólicas, aquelas pás eólicas para a produção de energia eólica. E aí muitos acabam se perguntando, nossa, então ela está nessa tendência de transição energética e ainda está no setor de energia, então ela é uma empresa do setor perene? Não é bem assim. A companhia, ela não gera energia e ela só fabrica as pás e vende essas pás para os efetivos geradores. Então a empresa não está necessariamente no setor perene. Esse é um grande ponto. Por outro lado, ela está localizada a apenas 15 quilômetros de portos no Brasil, bem próxima de Fortaleza. Essa acaba sendo uma região bastante estratégica, porque nós sabemos que os ventos são fortes no Nordeste, então ela gasta menos do que gastaria com logística para fornecer as pás eólicas. É uma empresa que até hoje não tem concorrentes, é um ponto positivo. Olhando-se aqui para sua estrutura acionária, a companhia tem um controlador, a família Negrão, que detém mais de 60% das ações da empresa, mais de 25% das ações em free float, uma boa prática de governança corporativa, tem um pouco aqui de ações em tesouraria. A empresa está listada no segmento do novo mercado da B3, significando que ela só detém ações ordinárias na Bolsa de Valores. A empresa, como eu disse, foi fundada em 2010, e passou a deter como clientes WEG, a General Electric, falarei sobre a General Electric mais adiante, a Vestas, a Siemens, mas os principais clientes hoje da empresa são a Vestas e até então General Electric. Sendo que as receitas da companhia estão concentradas nessas duas empresas, que são os
clientes principais da companhia. Então é uma companhia que tem poucos clientes, ultra concentrada em clientes, de tal modo que se um cliente deixa de comprar as pás eólicas da Aeris, ela perde grande parte da sua receita. Tanto assim que aproximadamente 60% da receita advém das vendas para a General Electric e 20% para a Vestas. VEG é muito pouco, 1,3% aproximadamente. Isso acaba fazendo com que a companhia esteja ultra concentrada em determinados clientes. Por isso, você pode encontrar alta volatilidade nas receitas da empresa e ela pode acabar sendo muito cíclica por conta disso, já que o seu negócio é praticamente 100% on demand, ou seja, se essas empresas, que são poucos clientes, têm demanda por pás eólicas, aí sim a Aeris vende, senão ela não consegue vender. E mesmo que ela esteja localizada numa região estratégica, o custo logístico ainda é muito alto nesse negócio de pás eólicas. E a Aeris, justamente por deter poucos clientes, ela não tem muito poder de barganha. Ela é obrigada a praticar preços mais apertados, de tal modo que você vai verificar margens mais apertadas com a Aeris. E precisamos lembrar aqui também que no passado tivemos a Texis, uma empresa com esse negócio de fabricação de pás eólicas e acabou quebrando. Então tivemos já no nosso passado um caso de empresa similar quebrando. Então isso ocasiona também uma certa reticência do mercado, até por isso que as ações desabaram bastante. Mas o principal motivo, de antecipo aqui para vocês, para toda essa queda nas ações, é o fato de que o resultado financeiro está consumindo o lucro líquido da companhia, e aí por isso ela está apresentando prejuízos desde 2022. De fato, como nós podemos perceber aqui dos resultados de Aeris, até 2021 ela teve lucros consistentes, relativamente consistentes. Mas a partir de 2022 veio prejuízo, e veja como a companhia tem uma margem muito baixa. Com uma receita líquida de quase 2,5 bilhões, ela teve prejuízo. E mesmo aqui com lucro, mesma receita, um lucro líquido de apenas 70 milhões de reais. Então é uma empresa com margens apertadíssimas, de tal modo que em qualquer cenário de juros altos pode fazer com que a empresa tenha prejuízo. De tal modo que ela é sim muito cíclica. Por mais que o setor elétrico, teoricamente, seja anticíclico. Então, cuidado para não achar que a Aeris estaria tão blindada quanto o setor elétrico em termos de demanda. Não é isso. Recentemente, ante esses prejuízos, houve uma especulação de que a Aeris faria um aumento de capital para equalizar a sua estrutura de capital. A seguinte notícia gerou um questionamento, que foi um ofício da B3. A Aeris estuda fazer captação para ajuste do balanço. E aí, a Aeris acabou dizendo que não há estudos para uma operação de captação de recursos por meio de oferta pública. Então seria uma mera especulação, segundo a Aeris. Em termos de dividendos, esqueça. Essa não é uma empresa elegível para uma carteira de previdência. Primeiro, porque o setor, como eu disse, não é perene. Segundo, porque a empresa, esse negócio, acaba exigindo muito capital de giro, resultado financeiro consumido, altos investimentos. Então, até por isso que a empresa coloca o mínimo de 25% do lucro líquido. Mas se a empresa tiver lucro líquido, então não espere altos dividendos. É uma empresa mais de crescimento, apostando mesmo no crescimento do mercado de geração eólica no Brasil e no mundo. Só que a Aeris ainda está muito concentrada no Brasil. Quase 90% da sua receita depende do mercado doméstico. Então tem esse outro ponto limitante atualmente da Aeris. No segundo trimestre de 2023, a empresa teve um leve aumento na sua receita líquida. Veja que num trimestre ela tem uma receita de 854 milhões de reais em apenas um trimestre, sendo que hoje ela está valendo apenas 620 milhões de reais, ou seja, o mercado está tão pessimista com a Aeris que o seu valor de mercado é inferior a um trimestre de receita líquida da empresa. Esse é o cenário atual, por isso que desperta a curiosidade dos investidores se não seria uma grande oportunidade. Vale ressaltar ainda que ela está negociando bem abaixo do valor patrimonial, já que o patrimônio líquido da empresa é de mais de 840 milhões de reais, sendo que o seu valor de mercado é 620 milhões. A sua dívida líquida, 930 milhões. Essa aqui é uma relação dívida líquida sobre EBITDA de aproximadamente 3 vezes, já que as margens da empresa, inclusive margem EBITDA, acabam sendo baixas. Companhia ainda reportando prejuízo, 19 milhões de prejuízo no segundo trimestre. Retorno sobre o capital investido, segundo a empresa, foi de 13,7%, mas duvide disso aqui. Vamos calcular nós mesmos para verificar a veracidade desse ROIC, porque um ROIC acima de 10% já é um ROIC bastante positivo, mas vamos averiguar. Veja só o EBITDA, 91 milhões. Então, qual foi
a margem EBITDA nesse trimestre. Então, jogando isso aqui numa planilha, o que nós temos? Qual foi o EBITDA? 91,3 milhões. Qual foi a receita líquida? 854,6 milhões. Portanto, qual foi a margem? A margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita. Aqui só estou calculando do trimestre. O ideal é você projetar para o ano todo um exercício fiscal inteiro, mas vamos olhar apenas para esse último trimestre. Então, simplesmente eu pego o EBITDA e divido pela receita líquida. Eu chego a 10,6. Vou colocar aqui na forma percentual, 2 casas decimais após a vírgula. 10,68%. É uma margem relativamente baixa, principalmente em cenário de juros altos em que os juros da dívida, seu resultado financeiro, consome todo esse EBITDA. E aí, no final do demonstrativo de resultado de exercício, na última linha, que é o lucro líquido, você tem prejuízo. Veja só, dentro dos destaques financeiros, que exportação você não está tendo. Só teve no segundo tri de 2022. Muito mais mercado interno. Olha só como a receita é ultra dependente do mercado interno. Margem líquida negativa. Por quê? Você teve prejuízo, então a margem líquida fica negativa. Veja só qual é a alavancagem da empresa atualmente, quase 3 vezes EBITDA, como eu disse para vocês. Ainda é aceitável, não é tão preocupante, mas se continuar subindo vai se tornar um pouco preocupante. Olha só a quantidade de dinheiro que a empresa está queimando num trimestre com despesas financeiras. Mais de 80 milhões de reais. E aí tem mais aqui um item de variação cambial que pressiona ainda mais o resultado financeiro, gerando prejuízo líquido. E vale ressaltar que a empresa tem incentivos fiscais justamente por estar aí localizado no Nordeste. Esses incentivos podem acabar sendo revogados. Isso aí é algo unilateral do governo, é um risco a mais que você tem com a Aeris. Então ela já tem um resultado muito apertado, imagine só com revogação ou redução de benefícios fiscais. E vale ressaltar o seguinte, muito embora a empresa diga que existe uma tendência de terceirização desse serviço de criação das pás eólicas, esse aqui é outro risco que pode acabar acontecendo. Por quê? Porque imagine só a situação em que a empresa compradora dessas pás decide verticalizar a sua operação de modo a ela mesma produzir as pás eólicas. Simplesmente a Aeris perde o seu cliente. Então veja a dependência da Aeris de haver uma continuidade dessa terceirização, um risco adicional aí com a Aeris. Em relação aos resultados apresentados pela companhia no segundo tri, o BTG segue neutro, recomendação neutra, mas com esse preço-alvo aqui absurdo de R$ 4,00. Na visão do BTG, não há nenhum tipo de gatilho no curto prazo que melhore os resultados da empresa. O BTG calcula um ROIC de 14%. Vamos conferir o nosso ROIC. Veja, esse é um dos indicadores mais importantes de todos, o ROIC. Ele é o retorno que a empresa dá sobre o capital investido. O capital investido é o capital dos sócios, ou patrimônio líquido, e o capital de terceiros, que são as dívidas. É preciso que esse retorno seja superior ao custo médio ponderado de capital. Ou seja, qual o custo de utilização do capital, custo de financiamento da empresa, supondo que seja 10%. E qual o retorno que ela produz? 14%. Então tem uma diferença positiva, 4%, logo a empresa é sustentável no longo prazo. Agora, se isso for o inverso, a empresa tem um custo médio ponderado de capital de 14% e um retorno de 10%, aí a empresa não é sustentável. Muito importante olhar para esse indicador. Mas, no geral, um nível superior a 10% de ROIC é positivo. E nesse caso a empresa estaria num nível interessante ainda de ROIC. Mas como, afinal de contas, nós calculamos o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido? Nós não utilizamos o lucro líquido como numerador da operação. Nós utilizamos o NOPAT. E o que é o NOPAT? O NOPAT nada mais é que o EBIT menos o T. O que é o T? O T, ele é taxes, ou seja, taxas, impostos. E aí como que você calcula isso? Você pega o EBIT projetado do passado, vamos tentar projetar aqui, e desconta a carga tributária das empresas, que é de 34%. Mas considerando os benefícios fiscais aqui, vamos colocar uma carga tributária de 30% para a simplificação. E aqui temos o EBIT da empresa no primeiro tri e no segundo tri. Você tem 80 milhões mais 74 milhões. Portanto, podemos arredondar aqui para 155 milhões de reais, é razoável. Logo, se projetarmos para o ano inteiro, 155 milhões de reais vezes 2, ou seja, teríamos ali 310 milhões aproximadamente de EBIT projetado para o ano de 2023. Então aqui o que nós teríamos seria igual, que é o NOPAT que nós queremos achar, que é o numerador dessa operação do ROIC. Então o que nós teríamos aqui? Igual a 310 milhões, que multiplica 1 menos T, 1 menos a taxa de impostos. Se estamos colocando aqui 30%, logo nós vamos multiplicar pelo quê? Por 70%, é o que sobra, ou 0,70. Vou colocar aqui na forma percentual. Chegamos a 217 milhões de reais de NOPAT.
alcançamos aqui o numerador. Agora vamos buscar aqui o capital investido. E o que é o capital investido? É o patrimônio líquido, ou seja, o PL, mais a dívida. E aqui embaixo chegamos no ROIC, que vai ser o resultado da divisão entre o NOPAT e o capital investido. Qual seria o capital investido aqui? Aqui dentro de um demonstrativo, vamos calcular primeiro a dívida. E o que nós precisamos pegar aqui? Empréstimos e financiamentos dentro do passivo circulante e também do passivo não circulante. Empréstimos e financiamentos, eventuais debêntures, e é isso. Essa é a dívida. Então o que nós temos aqui? Empréstimos e financiamentos, 251.295. Lembrando que o balanço é uma foto, então eu estou pegando a foto do exercício findo do ano passado. E aqui em passivo não circulante você tem ainda uma pedrada. E por fim nós temos aqui o patrimônio líquido, que seria de 884 milhões. Somamos tudo, agora só colocamos aqui o sinal de igual. Chegamos aqui então a 2,6 bilhões. Vamos simplificar para 2,7 bilhões? Para simplificação, então eu vou colocar simplesmente 2.700, porque aqui estamos em milhões e aqui bilhões. Então chegamos ao quê? Esse dividido por esse. E aí, nós vamos transformar na forma percentual. 8%, casinha decimal, 8,04%. Ou seja, o verdadeiro ROIC, calculado aqui por nós, não é de 14%, é de 8%. Então a empresa não está com tanta folga assim no ROIC. Então duvide até mesmo dos indicadores trazidos pelos bancos de investimento ou casas de research. Outro ponto a se destacar é o fato de que a General Electric eventualmente pretende parar de vender turbinas eólicas aqui no Brasil, gerando um alto risco da Aeris perder esse cliente. Então veja como isso acaba tornando a empresa um negócio muito arriscado. Muito embora a XP diga para comprar, e esse artigo é de 2021, simplesmente porque a Aeris não tem concorrentes, nós estamos vendo que não é simples assim. Mesmo sem concorrentes, você tem uma margem apertada, então veja como o negócio é arriscado. Outro ponto a se destacar é que a Aeris, ela já tem um market share próximo de 69%, ou seja, ela sozinha no Brasil detém quase 70% desse mercado, o que significa que ela vai ter dificuldade de crescer. Ela já quase dominou o mercado por completo. Então, é uma empresa de crescimento, mas com potencial de crescimento duvidoso. De novo, mais um ponto negativo com a empresa. Outro ponto negativo é o fato de que a Fitch rebaixou a nota de crédito da empresa e eu não gosto disso. Eu prefiro comprar empresas com nota de crédito máxima aqui no Brasil, ou seja, AAA. E você tem uma série de empresas AAA aqui no Brasil. Então, quando as agências classificadoras de risco abaixam o rate da empresa, é porque realmente o risco de crédito ficou elevado. Então esse é outro ponto negativo, porque nós sabemos que essas agências, elas relutam em baixar a nota de crédito. Então quando baixam, é porque realmente está havendo ali um risco de crédito mais alto. Você tem aqui analistas que fazem cobertura da empresa, o BTG, que tem preço-alvo de R$ 4,00. Você tem a Genial, que tem preço-alvo de mais de R$ 1,40. Ok, respeita a posição deles. A empresa deve publicar os seus resultados do terceiro TRI no dia 8 de novembro, conforme seu calendário de eventos. Diante disso tudo, o que podemos concluir a respeito de Aeris? Ela é uma grande oportunidade no momento? Veja, eu não pretendo investir em Aeris e não vou investir. Por mais que ela tenha ficado com um desconto enorme em relação ao seu preço de IPO, existem riscos que tornam esse negócio algo muito incerto. Veja, uma empresa que mesmo não tendo concorrentes tem uma margem baixa, uma empresa que tem poucos clientes, é uma empresa que depende da tendência de terceirização desse serviço de fabricação de pás eólicas, é uma empresa que vez ou outra será muito impactada pelo resultado financeiro, inclusive tendo sua nota de crédito rebaixada, é uma empresa que tem alto custo logístico apesar de estar bem localizada estrategicamente, é um negócio quase que 100% on demand, ou seja, é um negócio que você precisa de uma demanda específica de um cliente para produzir a pá e fazer ali a venda. É uma empresa que depende de benefícios fiscais de uma região do país para que o seu lucro líquido não caia tanto. É uma empresa que consegue ter uma altíssima receita, mas um lucro líquido pífio ou até prejuízo líquido, como estamos vendo no momento. É uma empresa que depende de cenário de taxas de juros mais baixas, e isso no Brasil é complicado porque nós sabemos que o Brasil é um país emergente, marcado por inflação e por isso nós temos taxas de juros mais elevadas. E é uma empresa que já tem uma grande participação desse mercado, tendo então dificuldade de realizar a sua expansão. Portanto, por mais que tenha havido uma queda tão alta assim a Aeris, eu prefiro não investir, por todos esses riscos
que falei para vocês. Significa que ela não irá subir? Não há como saber disso. É provável que ela suba bastante com o cenário de queda que nós estamos vendo, de queda nas taxas de juros. Caindo os juros, você reduz o resultado financeiro negativo da empresa e aí ela volta a ter lucro líquido, aumentando as suas margens, voltando às margens positivas, mas ainda assim apertadas, fazendo com que haja uma reação do mercado. Mas então, seria uma empresa apenas para especulação, se você quer fazer um trading na empresa. Agora, como sócio, se você quer investir efetivamente para acompanhar o crescimento da empresa, eu não vejo como uma oportunidade. Eu vejo muito mais pontos negativos do que positivos nessa empresa. Essa é a minha visão pessoal, não é recomendação. De qualquer forma, deixe a sua opinião aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que eventualmente está com dúvida a respeito de Aeris. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui.